Então, ó, a queda livre, ela, no contexto de resolução de exercícios e tudo mais, não é muito diferente do que vocês viram anteriormente, que foi movimento retilíneo uniformemente variado. O movimento continua sendo retilíneo e continua sendo uniformemente variado. A única diferença aqui é que agora esse movimento está sendo vertical. Antes você tinha, por exemplo, uma, um carro, e daí esse carro ele tinha uma velocidade aqui para frente e ele andava na horizontal. A única diferença agora é que o movimento vai ser na vertical. Temos, por exemplo, aqui uma bolinha caindo, e ela vai cair como? Retilineamente, né, de maneira reta, e vai ter a aceleração da gravidade, e portanto vai ser um movimento uniformemente variado, que é uma aceleração constante de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. E com base nisso, a gente vai poder usar as mesmas equações que a gente usava no movimento retilíneo uniformemente variado. No caso, essa daqui, no exercício que vocês me mandaram, essa daqui é a única equação que é utilizada. E ainda, no contexto de queda livre, ela pode tomar essa outra forma aqui, onde o S, ele acaba virando H, de height, que significa altura em inglês. Então, por isso. E A acaba virando G, representando a aceleração da gravidade. S0 e V0 vezes T somem porque S0 a gente acaba considerando, na maioria dos casos, como sendo zero, ou seja, ah, um objeto que está aqui no topo de um prédio. Vamos ver, um carinha aqui, e aí ele vai jogar uma pedrinha aqui. A gente considera esse ponto inicial de partida como sendo zero, e o ponto final aqui, quando ele chega no chão, a distância total que ele percorreu, né? Um determinado valor x. E V0 a gente considera como sendo zero, porque quando o objeto ainda não foi solto, né, quando ele ainda está lá no topo, ele ainda não tem, inicialmente, né, no instante em que ele é solto assim, ele ainda não tem velocidade nenhuma. Ele vai ganhar velocidade à medida em que ele vai caindo, né? É claro que pode ter algum exercício que vai pedir, tipo, eu quero saber quanto tempo ele demorou para cair, para chegar no ponto final, no chão, a partir dessa metade aqui, em que ele já tinha uma determinada velocidade, que aqui seria a nossa velocidade inicial, né? Considerando aqui o nosso ponto inicial. Aí pode ser que tenha, mas nesse exercício não tem, todos consideram o ponto inicial como sendo o momento em que ele ainda estava em repouso, que ele acabou de ser solto, e esse ponto inicial como sendo a distância inicial, zero. E portanto a gente chega nessa outra equação aqui, que a gente vai acabar utilizando bastante. Se não me engano, a gente vai utilizar ela em todos os exercícios, porque nenhum deles tem velocidade e nenhum deles tem uma distância inicial diferente de zero. Então, essa daqui é a única equação que a gente vai utilizar em todos esses exercícios. Bora lá começar lá então. Bom, ó, questão número 1. Em um planeta isento de atmosfera e onde a aceleração gravitacional em suas proximidades pode ser considerada constante igual a 5 metros por segundo ao quadrado, um objeto é abandonado em queda livre de determinada altura, atingindo o solo após 8 segundos. Com essas informações, analise as afirmações. Tá. Informações importantes aqui é o valor da aceleração da gravidade, aqui ó, 5 metros por segundo ao quadrado. O tempo que ele demora para chegar no solo é de 8 segundos, pode ser que isso seja importante. E a aceleração é considerada constante. Show. Tá. Afirmação número 1, então. A cada segundo que passa, a velocidade do objeto aumenta em 5 metros por segundo durante a queda. Isso é verdade, porque você tem uma aceleração constante, e a aceleração nada mais é do que a variação da velocidade com o tempo. Se a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que você tem a velocidade variando, aumentando 5 metros por segundo, né? A cada segundo que passa, a velocidade aumenta em 5, então a afirmação número 1 está correta. Beleza. Número 2. A cada segundo que passa, o deslocamento vertical do objeto é igual a 5 metros. Essa é falsa, porque aqui você teria, num intervalo fixo de tempo, intervalos iguais
de deslocamento. O que não é verdade, porque isso só aconteceria se a velocidade fosse constante. E não é porque você tem aceleração. Se tem aceleração, não tem como ser a velocidade ser constante, justamente porque a aceleração é a variação da velocidade. Então, isso implica que você não pode ter deslocamentos iguais em intervalos de tempos iguais. Então, número 2 está errado. Número 3. A cada segundo que passa, a aceleração do objeto aumenta em 4 metros por segundo durante a queda. Essa aqui também está claramente errada, porque a gente já viu aqui que a aceleração é constante. Então, se ela é constante, quer dizer que ela não está variando. Então, a número 3 é errada também. Número 4. A velocidade do objeto ao atingir o solo é 40 metros por segundo. A gente não precisa nem fazer conta para essa, tem como fazer usando uma equação, mas eu não acho que seja necessário. A gente pode fazer também, a equação que a gente usa é aquela do V igual V0 mais AT, mas não é necessário. Por quê? Aqui está dizendo que a aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. E o tempo total de queda foi de 8 segundos. E a aceleração, como a gente viu, é ΔV por ΔT, que é a variação da velocidade conforme o tempo varia. E isso é de 5 metros por segundo ao quadrado. Isso implica que a cada segundo que passa, a velocidade aumenta em 5 metros por segundo. E qual que é o total de tempo que o objeto ficou caindo? 8 segundos. Logo, a velocidade foi aumentando de 5 em 5 em 5, 8, durante 8 segundos. A cada segundo ela aumentou mais 5. Como foram 8 segundos e a aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado, a velocidade final vai ser 5 vezes 8. No caso, isso aqui vai dar 40. Aqui faltou as unidades de medida, mas... Bom, ok. Então, a última questão, a última afirmação, também é correta. Se preferir, dá para fazer por essa equação. Ops, aqui, ó. Né? V0, a velocidade inicial é zero, a aceleração da gravidade é 5 metros por segundo ao quadrado, o tempo de queda é 8 segundos, e isso vai resultar na mesma equação que a gente fez, porque isso aqui é zero, não vai usar, vai dar 5 vezes 8, que vai dar 40, vai dar a mesma coisa. Pode ir tanto pelo raciocínio, quanto usar a equação e aplicar a equação, mas o raciocínio eu acho que é mais interessante. Então, aqui, ó. Essa aqui está correta também. Então, 1 e 4 estão corretas. Resposta, letra D. Show. Número 2. Uma bola está em queda livre, então podemos dizer que no ponto mais alto de sua trajetória, vamos ver as afirmações. Letra A. A velocidade inicial é máxima e a altura inicial é máxima. Errado, porque se você está, por exemplo, aqui num prédio, novamente usando o exemplo do prédio, e daí tem um carinha aqui, e aí ele vai soltar uma coisinha, uma bolinha. Quando ele solta, ela ainda não adquiriu velocidade alguma. Então não tem como a velocidade inicial ser máxima. Então aqui a gente tem já um ponto errado. A altura inicial é máxima. Sim, a altura inicial é o máximo que ela tá e depois ela só vai descer até chegar no chão. Então você tem esse ponto aqui tá certo, né? A altura inicial é a maior altura, depois ela vai cair, mas a velocidade inicial não é máxima, até porque ela não tem velocidade alguma, né? Então a letra A tá errada. Letra B. A velocidade inicial da bola é nula e a altura inicial é nula. Tá, aqui a gente tem o primeiro ponto correto, né? A velocidade inicial da bola é zero, mas a altura inicial não. Até porque isso ia contradizer com o que a gente afirmou aqui em cima, que a altura inicial é máxima. Não é, tá? Quer dizer, é máxima, não é nula. Letra C. A velocidade inicial da bola é máxima e a altura inicial é nula. Tá, aqui a gente já tem esse ponto aqui igual a esse aqui, então errado. E a altura inicial também tá errada essa aqui. É nula, como a gente viu aqui em cima. Letra D. A velocidade inicial da bola é nula e a altura inicial é máxima. Show, isso aqui, tá? Os dois tá correto. A velocidade inicial é zero, porque ela não está caindo ainda. E a altura inicial é a altura máxima que ela tá. Depois ela só vai
caindo, né? Então a gente já sabe que a resposta aqui é a letra D, vamos ver só a letra E. A velocidade inicial da bola é o dobro da velocidade final e a altura inicial da bola é metade da altura final. Porra, isso aqui foi viagem, cara, viagem. Ó, a velocidade inicial da bola é o dobro da velocidade final, cara. Isso não faz sentido porque conforme for caindo, você vai acelerando, né? Você tem uma aceleração, você vai aumentando a velocidade. Então não tem como a velocidade final ser menor do que a inicial, considerando, claro, que não tem nenhuma interferência externa nesse trajeto, né? Que seja só a ação da gravidade e o objeto caindo. Então, letra E tá errada também. Agora a gente entra em exercícios que tem a aplicação das equações. Então, bora lá. Minto. A número 3 não é ainda de realizar, de aplicar as equações, né? Mas vamos lá. Ó, número 3. Esqueci de colocar na imagem, mas dá pra ir mesmo assim. Vamos lá. Número 3. Um corpo em queda livre percorre certa distância vertical em 2 segundos. Logo, a distância percorrida 6 segundos será. Eu acho que ele quis dizer a distância percorrida em 6 segundos, né? Bom, vamos lá. A equação que a gente tem é essa. G t ao quadrado sobre 2. Isso aqui é igual à altura ou à distância percorrida, depende do que você está interpretando ali, né? Bom, em 2 segundos, a gente pode fazer isso aqui de duas formas. A gente pode jogar direto na fórmula e a gente pode fazer também uma análise lógica. A gente vai raciocinando assim e chega numa conclusão usando a lógica. Mas a gente pode usar, claro, a equação também, que nos dá uma resposta um pouco mais matemática. Vamos lá. No tempo 2 segundos, a gente substitui aqui o t igual a 2. Então, no tempo igual a 2 segundos, você vai ter g vezes 2 ao quadrado dividido por 2. Isso aqui vai ser g, que multiplica 4, dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2. O resultado disso aqui é 2g, onde g é a aceleração da gravidade, que a gente não sabe, mas a princípio a gente não precisa. A gente sabe que isso aqui é a altura, a distância percorrida, né, nos dois, passados 2 segundos. Ele quer saber o que acontece se o tempo for de 6 segundos. Então, bora lá. H é igual a G vezes 6 ao quadrado. Isso aqui dividido por 2. Isso aqui vai ser igual. 6 ao quadrado é 36. 36 dividido por 2. Isso aqui dá 18g. Onde, novamente lembrando, g é a aceleração da gravidade. Bom, a distância percorrida em 2 segundos em 2 segundos, é 2g. E a distância percorrida em 6 segundos é 18g, que é quantas vezes maior do que a percorrida em 2 segundos? É 9, porque 2 vezes 9 é 18, né? Então a distância aqui, ela é 9 vezes maior do que a distância percorrida nos 2 primeiros segundos. Logo, a resposta é a letra D. A gente pode também olhar pela equação e perceber que o tempo, que a distância percorrida, ela aumenta, né, com o quadrado do tempo. Ou seja, se o tempo passa 2 segundos, a distância aumenta em 4 vezes, porque 2 ao quadrado é 4. Se o tempo passa 3 segundos, a distância aumenta em 9 vezes, né, da distância adotada como padrão. Né? Se a gente pega 1 segundo, por exemplo, a gente tem uma distância de referência. Passa 2 segundos, a distância é multiplicada por 4. 3 segundos, multiplica por 9. E assim vai. Acontece que primeiro a gente teve 2 segundos, depois ele quis saber em 6 segundos. Daqui para cá, né, o tempo aumentou em 3 segundos. Ou seja, 3 segundos depois. Só que aqui o tempo é ao quadrado. O tempo é elevado ao quadrado. Então, passados 3 segundos, a distância vai ser 9 vezes maior do que aquela
inicial que a gente pegou. Então a gente poderia fazer esse raciocínio também sem ter que fazer as contas propriamente dita, né? Então essa daqui é a número 3. Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui é a número 3. Show. Fecha aqui. Ah, tá. Falta a resposta ali, né? A resposta é a letra D. Show. Bora lá. Número 4. Número 4. Em um jogo de voleibol, denomina-se tempo de voo o intervalo de tempo durante o qual um atleta que salta para cortar uma bola está com ambos os pés fora do chão, como ilustra a fotografia. Terrível fotografia. Enfim, considere um atleta que consegue elevar o seu centro de gravidade a 0,45 metros do chão e a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O tempo de voo desse atleta, em segundos, corresponde aproximadamente a. Bom, aqui é basicamente usar a aplicação da fórmula. A gente tem h igual a g vezes t ao quadrado sobre 2. Você tem lá o carinha jogando voleibol, daí ele dá um pulo, pá. Vamos supor que aqui seja o chão. Ele tá pulando aqui, pá, vai vir a bolinha. E daí quer saber quanto tempo ele consegue ficar no ar, né? O tempo de voo, quanto tempo ele consegue ficar no ar depois que ele pulou, antes de cair de novo. A aceleração da gravidade, a 10 metros por segundo ao quadrado. E a altura que ele tá aqui é 0,45 metros, né? E isso a gente coloca aqui, 0,45 metros. A gente só substitui isso aqui na fórmula. Eu vou deixar ele, nosso rapazinho, jogando bola aqui para baixo. Aqui, ó. Boa. Então, H, 0,45 metros, vai ser igual a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, vezes t ao quadrado, que é o que a gente quer descobrir, dividido por 2. 10 metros ao quadrado dividido por 2, isso aqui vai ser 5 metros ao quadrado, não, metros por segundo ao quadrado, falei errado, foi mal. Metros por segundo ao quadrado, vezes t ao quadrado. Isso tudo é igual a 0,45. O que que a gente vai fazer agora? A gente precisa deixar o tempo sozinho, porque a gente quer descobrir o tempo. Então a gente precisa ter algo do tipo t igual a algum valor. Então t tem que estar sozinho. É o que a gente quer descobrir. Para isso, a gente pode dividir dos dois lados por 5 metros por segundo ao quadrado. Então a gente tem aqui 0,45 metros igual 5 metros por segundo ao quadrado vezes tempo ao quadrado. A gente divide dos dois lados aqui por 5 metros por segundo ao quadrado. Porque isso aqui é uma equação. Se eu faço uma coisa de um lado e eu faço a mesma coisa do outro lado, continua igual. Eu não altero, continua sendo uma coisa igual à outra. Então, um valor dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, isso aqui vai virar 1. E esse valor aqui, 0,45, 0,45 dividido por 5 dá 0,09. P ao quadrado igual 0,09. T, a gente tira a raiz quadrada dos dois lados aqui agora. Raiz quadrada de t ao quadrado é t. Raiz quadrada de 0,09 é 0,3. 0,3 o quê? Segundos, né? Tá. Questão 4 resolvida. Só bônus agora, só pra gente ver a parte da análise dimensional aqui, né? Como é que aconteceu essa mudança toda, antes da gente chegar aqui. Bora ver. Aqui você tem 0,45 metros dividido por 5 metros por segundo ao quadrado. O que vai acontecer aqui é que você tem metro dividido por metro. E daí, um determinado valor dividido por ele mesmo é 1. Então, né, numa análise dimensional, isso seria equivalente a cortar metro com metro, né? Você tem metro dividido por metro, dá 1. O resultado vai ser o número, né? Que é 0,09.
0,9. Metro dividido por metro deu 1. Sobrou o quê? Segundo ao quadrado. 0,09 segundo ao quadrado. Isso é igual a tempo ao quadrado, o que faz o total sentido. Porque tempo é dado em segundos. E se isso aqui está elevado ao quadrado, então tem que ser segundo ao quadrado. Uma coisa, claro, faz sentido em relação à outra. Isso aqui tem todo sentido. Depois o que a gente faz é tirar a raiz dos dois lados. E daí sai esse ao quadrado, porque você tira a raiz quadrada, claro. E daí você chega no nosso valor final. Tempo igual 0,3 segundos. Um tempo curtinho, né? Bem curto. Eu coloquei ele até muito alto aqui, parece que ele vai demorar mais para cair, enfim. Número 5 e número 6 agora, as questões finais. Bora lá. Demarca aqui. Número 5. Ó, esse aqui é semelhante a 3. Joãozinho abandona do alto de uma torre um corpo a partir do repouso. Durante a queda livre, com G constante, ele observa que nos 2 primeiros segundos, o corpo percorre a distância d. A distância percorrida pelo corpo nos 4 segundos seguintes será... Tá, vamos ver. A gente vai fazer algo semelhante a 3. H igual a G t ao quadrado sobre 2. Nos 2 primeiros segundos, vai ser G vezes 2 ao quadrado é 4, dividido por 2. Isso aqui, então, vai ser 2G, que 4 dividido por 2 é 2, vezes G. 2G. Isso aqui nos 2 primeiros segundos. Eu vou colocar em 2 segundos, que nem eu coloquei lá, em 2 segundos. Aí ele quer saber o que acontece nos 4 segundos posteriores. Ou seja, no total, nós temos 6 segundos. Os 2 segundos iniciais e os 4 segundos posteriores. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai calcular a distância percorrida nos 6 segundos totais. A gente vai subtrair da distância percorrida nos 2 primeiros segundos e, consequentemente, a gente vai obter a distância percorrida nos 4 segundos restantes. Então, vamos calcular a distância percorrida nos 6 segundos totais. Isso aqui vai dar G, 6 ao quadrado, dividido por 2, vai dar 36 G dividido por 2. Isso aqui vai dar 18G. Isso aqui em 6 segundos. Só que a gente quer saber só nos 4 segundos posteriores a esses 2 segundos. O que que a gente faz então? A gente pega a distância total percorrida, diminui da distância percorrida nos 2 primeiros segundos e a gente obtém a distância percorrida nos 4 segundos posteriores aos 2 primeiros segundos. Então, essa distância, que eu vou chamar de d minúsculo, ela vai ser a distância total, 18G, menos a distância percorrida nos 2 primeiros segundos, que é 2G. Isso dá 16G. Só que as respostas estão em função de D, esse D grande aí. Esse D grande é essa distância aqui. Porque, nos 2 primeiros segundos, o corpo percorre a distância D. Ele chama essa distância que ele percorreu nos 2 primeiros segundos de D. Tá. E essa distância aqui é a que ele percorreu nos 4 segundos posteriores, que a gente chamou aqui de D minúsculo. E quantas vezes maior é essa distância dessa distância inicial percorrida aqui? Ora, é 8. Quer dizer, não, tá. É 8D, porque a distância percorrida nos 4 segundos é 16, a percorrida nos 2 primeiros segundos é 2, e 8 vezes D, né? 8 vezes essa primeira distância, 8 vezes 2 é 16. Logo, esse D, essa distância percorrida nos 4 segundos posteriores, é 8 vezes D. E a resposta é a letra D. E agora a gente termina com a número 6. Número 6.
Sabendo que um corpo está em queda livre e demora 30 segundos para atingir o solo, de que altura esse corpo caiu? Dados: a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, aqui é novamente a aplicação da fórmula. Eis a equação aqui. Nós temos g, que ele dá 10 metros por segundo ao quadrado. Nós temos o tempo. Tempo é 30 segundos. E o que nos falta descobrir é h. Beleza. Então, só substituir esses valores aqui na fórmula. E a gente tem h sendo 10 metros por segundo vezes o tempo ao quadrado, que é 30 ao quadrado, dividido por 2. 30 ao quadrado vai dar 900, dividido por 2. 900 vezes 10 é 9.000, dividido por 2. Isso aqui é 4.500. H igual 4.500 metros. Eis a nossa resposta, cuja letra é A. Então, tá finalizado aí os exercícios. Se for basicamente isso que ele passou, a única equação que faz sentido ser utilizada é essa daqui, né? Porque em todos ele admitiu a velocidade inicial sendo zero e bem como a distância inicial sendo zero. Então a gente já viu que aquela equação que a gente utilizava no movimento retilíneo uniformemente variado se reduz a essa daqui. Show? Daí basta a interpretação. Na questão 6 e na questão 4 são questões um pouco mais simples, onde você tem valores dados, ou seja, você tem uma determinada altura, passa um determinado tempo, qual que é a distância que ele percorreu? Ou você tem a gravidade, a distância que ele percorreu é essa, então quanto tempo ele gastou? Né? São essas possibilidades de cálculo direto. O restante são perguntas um pouco mais teóricas, como a 5, por exemplo, onde aqui você tem que usar bem mais da sua capacidade interpretativa e da capacidade de entender a, a matemática e a teoria matemática e física por trás, não só saber colocar os valores na equação. Recapitulando rapidinho a 5, você tem aqui uma determinada distância percorrida em 2 segundos. E perguntado a distância percorrida nos próximos 4 segundos, ou seja, ao todo foram 6 segundos de queda. E para você descobrir a distância percorrida nos 4 segundos posteriores, você faz o quê? Você descobre a distância total, tira a distância percorrida nos 2 primeiros segundos, e aí sobra a distância que percorreu nos 4 últimos segundos, que a gente viu aqui, que é 16g. E ela é 8 vezes maior do que dzão, que é associado como sendo a distância percorrida nos 2 primeiros segundos. Então, eis aí toda a estrutura lógica das etapas que a gente percorreu. É essa. Você descobre primeiro o quanto ele percorreu nos 2 primeiros segundos, o quanto ele percorreu no total, tira um do outro para saber o quanto ele percorreu só nos 4 segundos e vê o quanto essa distância percorrida nos próximos 4 segundos é maior do que a que ele percorreu nos primeiros 2 segundos. Outra que é parecida com esse é a 3. Na 3, basta se lembrar que quando você aumenta o tempo em alguma proporção, tipo 3, 4, 2, não sei, essa variação vai ser elevada ao quadrado. Então, se o tempo inicial se o tempo analisado aqui é 2 segundos, em 2 segundos percorreu uma determinada distância. Show, beleza. Em 6 segundos percorreu quanto? Bom, de 2 segundos para 6 segundos, você triplicou o tempo, né? 2 vezes 3 é 6, você triplicou o tempo. Se você triplica o tempo, você multiplica a distância percorrida por 9, porque esse tempo aqui é ao quadrado. Então, lembra sempre dessa relação também. E ali em cima são as questões mais de uma análise interpretativa e sobre questões teóricas. Então, não foi aquela aula tão bem preparada, porque foi bem em cima da hora, mas tamo aí, tamo junto. Valeu!